Shalom, shalom, pessoal. Boker Tov, bom dia. Friozinho aqui em São Paulo, um frio gostoso, muito bom. E, mais uma vez, colegas, iremos fazer aqui um vídeo. É só para deixarmos todos nós mais inteirados a respeito da língua hebraica. Aqui eu estou com 4 formas em que passa essa Lashon, ou Sefat. Lashon é língua em hebraico. Bom, Lashon, tá bom? É língua. Ou então Sefat, que significa lábios, beiço, lábios, então a língua dos judeus. E sabemos que o hebraico passou por esses 4 estágios, e o último é o cursivo, uma forma que eles escrevem no dia a dia. Aprende a letra de forma, inclusive uma criança na escola, novinha, criança, ela aprende com as decudot, tá bom? Com as vogais, maçoreta. Aí depois elas tiram, tá bom? Mas jornais, literaturas são escritos de forma quadrática. Esses são os estágios da língua hebraica, pessoal. Bom, então, muito bacana quando você entra neste mundo da língua semita, da família semita. Não é só o hebraico, o aramaico, o fenício, o acadiano, o moabita, o amonita, o garítico. São muitas línguas da família de Shem, de Sem, tá bom? Então, seguiu-se uma forma. Os acadianos e também os babilônicos, eles aderiram a uma escrita de cuneiforme, dos sumérios. Porque todas essas letras do alfabeto, elas vieram de desenhos, de pictogramas, tá bom? Pictograma, picto é uma palavra latina que é desenhar, pintar. E grama é uma palavra grega, significa letra. Então, por exemplo, ideograma, a ideia das letras. Então, pictograma, ou seja, pintar, desenhar letras, tá bom? Mas iremos falar um pouquinho a respeito da evolução da língua, e hoje nós temos o hebraico cursivo. Eu só estudo o hebraico bíblico, tá bom, pessoal? Quadrático, inclusive com as decudot, senão não vou saber ler. Mas é isso aí, colegas. Então vamos lá, nessa matéria a respeito do hebraico, pessoal. Muito bem, pessoal, muito bem. O hebraico, como sabemos, é uma língua interessante, pessoal. É uma língua em que não é tão fácil assim você estudar ela. Por quê? Só é consoante, Ela só é consoante, não tem os sinais vocálicos, a não ser hoje por causa dos maçoretas. Então tá aqui, os estágios da língua hebraica, da Lashon Ivrit, língua hebraica. Em uma época muito atrás, é a forma da escrita através de desenhos, que é chamado hieroglifos. O que é o hieroglifos? Hiero significa templo, lugar sagrado, tá bom? Então, do grego. Aqui vem glifo, que é a palavra grafite, escrever, tá? Então, escritos sagrados, hieroglifos. Então, o que eles faziam? Em honra, muitas vezes aos seus deuses, os povos, por serem politeístas, inclusive no Egito, a nação potência da época, depois do dilúvio de Noé. Então, eles inventaram uma forma de desenhos representando palavras, tá bom? Então, cada desenho aqui, boi. Então, tá aqui um boi. Aqui, uma casa, tá bom? Isso aqui, é o gimel, é como um camelo, pescoço é um camelo. Isso aqui é o dalet, então é o que? Porta, dalet é porta. Esse aqui parece um homem, parece uma aranha, tá bom? É a letra 5 em hebraico, que é janela, janela. É isso. Esse aqui eu tenho aqui, o vav, tá? O vav, ele pode significar gancho, Enfim, então eu tenho aqui mão, que é o iud, todas as 22 consoantes, em hebraico que nós temos hoje, elas representam, tá bom? Ela significa, simboliza alguma coisa. Então, numa época,
que não havia escrita como nós temos aqui hoje, está vendo? Ou em outros vernáculos, eles escreviam usando, né, desenhos, tá bom? Que é chamado de pictograma ou hieroglifos. E o hebraico passou por esta época, porque nessa época estava Moshe e Yosef, o povo de Israel, no Egito. E a forma de escrita no Egito Antigo era assim, de onde hoje nós temos, né, o chinês, o japonês, que eles escrevem, né, com símbolos, não é igual ao português, que são palavras, o inglês. Então, veja, do hebraico arcaico, né, ou seja, em forma de pictograma, vieram o hebraico cananita, no período da monarquia, já usava isso aqui, ó. Mesmo antes, assim que o povo de Israel chega em Canaã, eles adaptam a uma forma de letras já diferente de desenhos, tá bom? Por quê? Porque os fenícios, também da região da Mesopotâmia, também eram um povo semita. E os fenícios, eles criaram uma forma de alfabeto, tá? Com esses desenhos. Então, a cada desenho aqui, ele deu um som de uma letra, né, no alfabeto. Então, se eu tenho aqui, olha, né, o Aleph, que é o boi, ele deu um som de uma palavra Aleph, tá? Ou então é um boi. Aqui eu tenho a letra B. Então, o significado desse B aqui é casa, tá vendo? Aqui a pessoa entra em uma casa. Então, o que fez os fenícios? Ele pegou os sons dessas ideias de palavras e fez, né, som de letras. E aí formou-se o alfabete. De onde daí vem, né, o próprio hebraico, o grego, o latim e outras línguas vieram da família semita com o alfabeto montado pelos fenícios, pessoal. Então, se eu tenho aqui os desenhos, tá bom? Lá nos primórdios, né, da escrita, né, dos desenhos, o significado das coisas, eu vou ter de uma época depois, né, a letra que é o hebraico, né, cananita, porque a língua de Israel é chamada língua de Canaã. Não é língua de Israel, é língua de Canaã. Tá bom? A língua, porque leva a crer que eles, né, captou toda essa forma de escrita, né, dos cananitas, aonde que eles chegaram. Então, já mudou essa forma, tá vendo aqui, ó? Então, se aqui é um boi, aqui eu tenho uma forma um K e isso aqui, ó. Então, eu tenho aqui Aleph, ó, Bet, Gimel, ó, Dalet, Re, Vav, Zain, Rete, Tete e Ud. Então tem as mesmas partes em cima. Olha aqui, que só um tracinho, ó, é o Tete. Aqui já é o Mar. Então olha que diferença, né? A letra 9, né? A consoante 9 e aqui a consoante 9. Aí, isso aqui, pessoal, essa forma de escrita hebraica, ela permaneceu até quando o povo de Israel, cerca do século, né, 6 antes de Cristo, eles foram levados cativos para a Babilônia. E lá em Babilônia, pessoal, eles adquiriram, tá bom? Essa forma de escrever isso aqui, ó. Então eu tenho também aqui, que é o que nós usamos hoje, tá bom? Que é o bíblico. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Ret, Tet e Ud, tá bom? Isso aqui, pessoal, é uma escrita, tá bom? Aramaica. Tá? E algumas coisinhas mudam, porque a língua é uma coisa viva. A língua ela passa por processo de evolução. Ela passa por mudança de evolução. Então é óbvio que essa forma aqui, que na época da monarquia, né, escreviam assim, eles passou depois do cativeiro a escrever os textos assim. Eu tenho um texto aqui que eu vou mostrar aqui, vou ver se pega aqui na imagem, como que é o aramaico e o hebraico. Praticamente é igual. Algumas palavras mudam algum significado, mas é muito pouco, pessoal. Então tá aqui, olha. Aqui embaixo, tá vendo? Aqui embaixo é aramaico e aqui em cima é o hebraico. Praticamente a escrita é a mesma. Então, é um escrito quadrático. Então, veja, pessoal, por que é chamado quadrado? Porque cabe dentro de um quadro, tá bom? Essas letras em aramaico. Se você fizer aqui um quadrinho, vai caber dentro de um quadro essas consoantes. Então, eles adquiriram, saiu do hebraico, né, da forma da cananita e passou a fazer o quê? Um hebraico da forma dos, né,
babilônico, que é o aramaico. Na época era uma língua internacional, o aramaico, tá bom? Então, é como hoje o português e o espanhol são línguas co-irmãs. Então, realmente, o hebraico, o aramaico, o fenício, o cananita, são línguas co-irmãs. O que muda são os formatos da escrita, tá bom? Mas são 22 consoantes normal, tá bom para todos. Já quando chega aqui no final do século XVIII para o início do século XIX, o povo de Israel, já comprando terra no Oriente Médio, terra que já pertencia a eles, eles começaram a resgatar a língua hebraica, criando uma grafia cursiva, que hoje é o hebraico moderno, é isso aqui, ó. É o hebraico cursivo. Então ele passou pelo ideograma ou pictograma, ele passou pelo hebraico, o alfabeto cananita, e depois eles passou pela forma da escrita do alfabeto aramaico, e aí o moderno é o mesmo alfabeto, mas com caracteres diferentes. Uma coisa interessante, por exemplo, você encontra muito nessa forma aqui, ó, a palavra David, você pega aqui o Dalit, tá bom? O Vav e o Dalit. David, só com 3 letras. O Dalit, Vav, tá bom? O Dalit, Vav, Dalit. Mas quando chega depois do cativeiro babilônico, que ele assumiu essa forma quadrática de escrita, você encontra David com o Dalit, tá bom? Com o Vav, com o Iud e outro Dalit. Já encontra com 4 consoantes. Então é interessante como é que a língua ela passa por evolução. São muitas palavras que, se você for ver, que no hebraico arcaico, no hebraico paleo-hebraico, você vai encontrar palavras que elas houve uma mudança, ou aumentou, tá? Aumentou a uma letra a mais, a palavra kol, voz, a palavra kol, todo, a palavra kotev, escrever, katav, você vai encontrar às vezes com vav, sendo que antigamente não tinha esse vav na escrita, é chamado de escrita defectiva, e depois do cativeiro, escrita plena, pessoal. Uma coisa interessante é que o hebraico são cerca de 8.670 palavras em todo o Tanar, Antigo Testamento, pessoal. Ela não é muito rico em vocabulário. O hebraico bíblico não. E dessas 8.670, tá? 2.000 dessas palavras só encontram uma vez só no texto. É chamado em grego de hapax legomena. Hapax legomena, que quer dizer texto que foi escrito palavra uma vez só, tá bom? No hebraico antigo, quanto mais antigo, mais você realmente vê a mudança. Por exemplo, você encontra no hebraico antigo, a escrita antiga, a palavra ela, que é ri, você encontra como se fosse ru, com vav, que é da palavra ele. Então, quando você aprofunda na língua, você vê que houve muitas mudanças. A língua ela é viva, ela passa por transformação, por mudança, inclusive em português. O português antigamente escrevia farmácia com PH. Quantas coisas mudou do português, aí de 300 anos atrás para o português hoje. Então, pessoal, o importante é que aqui estão os 4 estágios, tá bom? Da escrita hebraica. Mas nós estudamos esse aqui, ó, o bíblico, pessoal, tá bom? É uma coisa interessante isso aí. Se você saber um pouco a respeito, os estágios da escrita do idioma, da língua hebraica. Isso aqui você vai encontrar também, aqui eu fiz só até o 10, tá bom? Mas até a consoante 22 você vai encontrar na gramática de Gordon. Tá bom? Você vai encontrar toda essa forma aqui, ó, das letras no alfabeto hebraico, nos seus 4 estágios. É isso aí, pessoal. O Lerri Traote.